E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo cheio de responsabilidade, porque estamos recebendo aqui em nosso estúdio, pela primeira vez, primeira de muitas, Tiago Paiva, que é biólogo, zoólogo, é perito em meio ambiente, é isso, errei? Perito ambiental. Perito ambiental, melhor, isso. né, Tiago? Eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, ter Obrigado. aceitado o convite, bater esse papo que eu tenho certeza que vai ter um impacto positivo na vida de muita gente. Como eu te falei no início, eu tenho muito interesse em falar de natureza, falar de meio ambiente, fazer as pessoas entenderem que nós somos parte de tudo isso e que temos essa responsabilidade. Então, assim, eu tenho certeza que é a primeira de muitas vezes que você vai estar aqui presente em nosso programa, então muito obrigada. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tiago, chamou a atenção no início para iniciarmos assim eu diria que são vários episódios que nós vamos trazer para o Eu e Você falando de meio ambiente e natureza. Então, assim, estamos num mês que é um mês especial, mês de agosto e setembro, que existe aí uma mudança no comportamento em relação ao escorpião. Isso, é verdade. É isso? Então, isso. assim, é um mês que eles estão aí Eu não sei como é que fala especificamente o nome desse momento. Eles estão no período reprodutivo. Reprodutivo, isso mesmo, eu estava procurando. Então, eles estão num período reprodutivo que eles costumam a aparecer mais em residências, é isso? Eles estão na fase reprodutiva. Sim. Tá? Não é que eles costumam aparecer mais. Entendi. Né? Como eles estão no período reprodutivo, eles estão em busca de alimento. E aí é que eles estão mais, talvez, disponível ali no ambiente. Só que esse ambiente tem que estar um pouquinho organizado para evitar essa situação. Então, todo ano, nesses meses, agosto e setembro, a gente tem esse comportamento, então, dos escorpiões. Por volta de agosto, setembro, sim, é o período reprodutivo. Eles têm aí mais ou menos 2 meses para nascerem os filhotes. Sim. E os filhotes só ficam adultos após 1 ano. Olha. Tá? Então é nessa fase aí, antes das chuvas. Tudo isso também faz parte do período reprodutivo. Porque antes da chuva, quando iniciar as chuvas, vai ter mais disponibilidade de comida. Então eles vão estar com os filhotes crescendo e buscando alimento também. E muitas das vezes em nossas casas. Então, o escorpião ele é um animal peçonhento, né? Muito venenoso. Sim. E que costuma a ser registrado vários acidentes, né? De picada de escorpião. Sim. Isso durante o ano todo ou isso acentua nesse período, Tiago? Durante o ano todo. O ano todo, né? Durante o ano todo. Porque o que vai depender de ter o escorpião ou não em nossas residências ou em qualquer outro lugar, né? Entulhos, frestas, acúmulo de madeira, né? Então nessa fase agora, geralmente as árvores estão caindo as folhas. Sim. E aí as pessoas que têm árvores de grande porte no quintal, acumulam folhas no quintal. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso, porque daí é um ambiente propício para ele se esconder. Olha só. Tá. E existe, assim, algumas medidas de segurança que a gente precisa tomar nesse período? Então, durante o ano todo, vamos dizer assim. Durante o ano todo. É bom reforçar isso, né? Porque eu falei agosto, setembro, todo mundo, então todo vou ficar tranquilo durante o ano, mas como você está falando, acontece o ano todo. Agosto, setembro, geralmente aumentam os índices de acidentes. Sim. E o principal nosso aqui no Brasil é o escorpião amarelo. Tá? Esse é o mais venenoso? É o que se mais tem registros de acidente. Entendi. Podemos dizer que ele é o mais abundante. Entendi. Tá? Para uma pessoa adulta, saudável, uma picada dolorosa, 3 dias ali com dor, tomando um analgésico e passa. Mas para uma criança ou um idoso, e principalmente as pessoas alérgicas, aí pode ser fatal. Pode ser fatal, então? Pode ser fatal. Olha só, realmente é algo que a gente precisa reforçar, né? Sim. Falar mesmo sobre isso, porque muitas famílias, muitas residências, muitas pessoas não estão preparadas para esse momento. Aliás, não têm conhecimento. Não tem conhecimento. Né? Que precisam ter atenção com isso também. Então, o foco começa em manter um ambiente limpo. Sim. Sem entulhos. Se alguma pessoa mora em casas que não tem reboco na parede, afaste a cama da parede por causa das frestas de tijolos. Tá?
evite... Ralos de banheiro também? Ralos de banheiro. Escorpião tenho medo de ralo, sabe? O escorpião, ele é predador. Sim. Então, onde tem barata, provavelmente tem alguém escorpião. que coma essas baratas. Entendi. E a barata, geralmente, ela sai pelo Sai ralo, pelo né? ralo. Eu acho que esse é o meu medo, sabe? Não sei se todo mundo tem um pouquinho de receio. Toda vez eu vou dando uma olhadinha, sabe? Sim. Então, assim, mas você tem que tampar esse ralo durante o dia todo, nesse período, ou ter aquele ralo que, de repente, você só quando tá tem um usando, ralo que você fecha, isso. abre e fecha? Sim. Aquele seria o ideal. Mas aí, vamos lá. O que se pode ser feito em relação ao ralo, esgoto, ou a Sim. própria em volta da casa do seu quintal? Você faz a detetização. Só que isso é para insetos. O escorpião não é um inseto. O escorpião, ele é da mesma família das aranhas. Ele é um aracnídeo. Ele é um aracnídeo. Então, o inseticida não mata escorpião. Gente, olha só! Tá. Realmente, a primeira coisa que a gente pensa é, olha, vou detetizar aqui. Então, inseticida normal não mata escorpião. Não mata o escorpião. Mas aí, se você tiver um inseticida, manter a casa limpa, você evita de ter o inseto, que é o alimento do escorpião. Então, ele também não vai estar ali presente, porque não tem do que ele se alimentar. Então, mas existe algum veneno próprio para... Existe veneno próprio. Sim. Tá? Mas o que geralmente as pessoas fazem é passar inseticida. Inseticida. Porque todo mundo pensa na barata, na formiga, né? Não da maneira certa, né? Que geralmente elas estão na cadeia alimentar, como você falou. Isso, faz parte da cadeia alimentar. Resolve também? Ajuda, mas não mata o escorpião. Isso, não mata o escorpião. Porque ele está ali naquele ambiente propício para ele sobreviver. Tem comida, tem água, tem umidade, ele está ali. Então, se você deixar um ambiente propício para isso, ele pode aparecer sim na sua residência. Não só na sua residência, né? Em qualquer outro lugar. Os parques, quem gosta de fazer caminhada, quem mora perto isso. de parques, assim, perto de alguma mata, uma área verde, uma área verde, tem mais, tem que ter cuidados redobrados? Pode acontecer desses animais, né, no geral, qualquer animal, insetos, sim, aranhas ou outro tipo de animal, invadir a sua casa. Mas geralmente a área verde é uma área de conservação, ali é o ambiente dele, né? Então é igual nós falamos, se ele está na sua residência é porque você está dando condições de ele aparecer ali. É verdade, então realmente você precisa ter essa atenção, né? Isso. Se você de alguma forma não está contribuindo para que esse tipo de, não é inseto, aracnídeo, apareça na sua residência, né? E cause algum tipo de acidente. Acontecendo o acidente, tem que levar em a primeira coisa é procurar um posto de saúde. Tem um soro. Pronto atendimento, né? UPA, comunicar o Centro de Controle de Zoonoses. Precisa fazer a comunicação. Precisa fazer a comunicação porque eles registram a incidência de onde foi o acidente. Para ter um controle. Para ter um controle. Entendi. Porque daí, conforme tem um aumento em relação a bairros, aí eles fazem campanhas educativas. Sim. Né? Tá? A primeira coisa, posto de saúde. E aí existe um soro que a pessoa tem que ser aplicado na pessoa? Ou especificamente vai tomar um analgésico. Um analgésico mesmo? Ou assim? Se a pessoa é alérgica, um antialérgico, né? E é igual a gente conversou. E aí é o organismo mesmo que faz essa recuperação? Faz a recuperação, ali uns 3 dias de dor intensa, vermelhidão e cuidar. Né, talvez se começar a inflamar ou infeccionar, aí já entra a parte médica, antibiótico, anti-inflamatório, mas geralmente dor intensa. Cuidado com crianças e idosos, isso aí sim tem que ter mais cuidado. Tiago, fora o escorpião, existe algum outro inseto ou aracnídeo que a gente precisa ter atenção também com esse período reprodutivo ou algum desequilíbrio da natureza que causa esse tipo de acidente também? Da mesma forma que o escorpião, que você dê para ele condições dele estar na sua casa, isso acontece também em muitos acidentes com aranhas e lacraias. Olha só. Talvez o mesmo modo de vida. Sim. Eles têm. Busca por um alimento, condições de moradia, entulhos, né, quintal sujo. Então, escorpiões e lacraias também tem o mesmo problema aí que causa o escorpião. E vira e mexe assim, normal aparecer dentro de casa, né? É normal, tá. Nossa Senhora, então é algo assim. E em relação a você, com essa experiência que você tem no meio, no segmento,
Você acha que uma detetização, algum tipo de procedimento é algo necessário a ser feito na sua residência? Em quantas vezes? Você tem mais ou menos uma dica para as pessoas? Hoje as empresas, elas estão mais eficientes. Você antigamente precisava passar um inseticida ali, talvez diariamente, né? E tal. Hoje alguns produtos, eles perduram por até 5 meses. Olha só. Então, se você faz aí 2 vezes por ano na sua residência, você já evita um problema. Hoje uma detetização numa residência vai estar na faixa de R$100, R$120. É algo totalmente acessível. Sim, é acessível e você não é constante que você precisa fazer isso. Sim. Tá? Então é um cuidado, é uma questão de higiene mesmo que você tem que ter com a sua residência, né? E você precisa ter essa atenção, colocar na programação, né, Tiago? Sim. E aí quem tem um quintal com gramado, manter sempre grama baixa. Sim. Né? Quem tem quintal com muitas plantas, sempre. Começa pela nossa organização, vamos dizer assim, pelo nosso cuidado mesmo de manter tudo limpo. Maravilha. Tiago, como eu falei no início da entrevista, eu gosto muito de trazer esse tipo de tema, falar do meio ambiente, da natureza, dos animais, em geral, no modo geral, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre você. Como foi essa sua escolha pela biologia? O que isso teve impacto na sua vida? O que mudou na sua vida? Quais as questões que mais te chamou a atenção? A gente poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional com o Tiago Paiva, biólogo, zoólogo, muitas frentes, né, Tiago? Eu falei que você que ia me passar o seu currículo. Você é biólogo, zoólogo, perito em ambiental. E que mais? Eu sou educador ambiental. Educador ambiental. Eu sou especialista em manejo e conservação de fauna silvestre. Olha só, é bem amplo, né? Bem o seu amplo, conhecimento. Como é que você fez a decisão pela biologia? O que chamou a sua atenção? O que você, assim, o que estava dentro de você que você falou, não, é esse caminho que eu quero seguir, que vai fazer parte da minha vida e que eu vou ser feliz e buscar esse conhecimento? Isso vem de criança, porque Sério? Eu cresci, né? Cresci em meio à natureza, sítio. Férias eram no sítio, final de semana, em chácara. Então eu sempre gostei da natureza, do meio ambiente em si. Pesca, curioso por animais, por plantas, né? Olha que legal. Então quando chegou ali na fase de vestibular, eu tive 2 opções, engenharia florestal e biologia. Verdade. Né? E aí eu fui para a área da biologia. Olha que legal. Eu entrei bem no período ali dos anos 2000 que estava explodindo o projeto Genoma. Então a concorrência em biologia aumentou muito. Então era um momento que os olhos estavam voltados para a biologia. Para a biologia, por causa da parte genética daquela época. Sim. Né? Só que eu fui totalmente para a parte do meio ambiente. Né? Hoje eu sou empresário. Eu tenho uma empresa que elabora e executa projetos ambientais. Olha que legal. Projetos ambientais em que sentido? Assim, em relação à parte de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Né? Então hoje todo o empreendimento que ele é um potencial poluidor. Você faz aquele estudo de impacto ambiental? O estudo de impacto ambiental está envolvido. Olha que legal, que interessante. E aí nós temos uma equipe multidisciplinar com várias outras áreas, né, outros profissionais. Engenheiro florestal, geólogo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, é uma área muito ampla para desenvolver. É uma equipe mesmo, né, que tem vários tipos de profissionais com vários conhecimentos para fazer esse tipo de estudo. Tiago, hoje em dia a natureza, eu acho que deveria ser a nossa preocupação número 1, né? A gente tem aí várias preocupações com a nossa vida, no nosso dia a dia, mas o nosso planeta está precisando de atenção, né? E às vezes as pessoas, sabe, eu percebo que colocam essa responsabilidade com uma distância de você, entende? Assim, como se, não, isso aí é o governo que tem que preocupar, terceirizam essa responsabilidade. E eu acho que não, eu acho que cada um pode, da sua forma, fazer a sua parte.
Você acha que nós estamos distante dessa realidade, das pessoas assumirem essa responsabilidade? Todos nós Estamos, somos, né? Estamos. Todos nós somos responsáveis. Sim, mas as pessoas terceirizam, né? Isso, elas não se preocupam muito, não, isso é verdade. Você começa a pensar sobre isso, você fala, sim, meu sim. Deus do céu, olha só como eu estou sendo omissa com essa parte da minha vida. Mas você não acha que é falta de conhecimento das pessoas? Eu acho que é preguiça mesmo. Eu acho que é. Adorei! Porque a falta de conhecimento não tem como. Hoje não tem como você ficar sem um conhecimento. As pessoas precisam ser provocadas? Elas então, precisam talvez? ser provocadas, mas eu acho que elas precisam buscar mais por conta própria. Esse período agora está um período de seca. Sim. Todo ano a mesma coisa. Não queime, não queime, não queime. Você anda pela cidade e é fumaça para todo lado. Sim. Então, nós não estamos fazendo a nossa parte. Não faz. E esperamos que alguém faça por nós. Isso em todas as áreas, em todas as questões. É algo do ser humano mesmo? Eu acho que sim. Sabe, esse desdém, sabe? Eu acho que o ser humano, ele precisa se envolver mais. Sim, entender e se preocupar um pouco mais com o outro. Eu acho que isso aí vem mudando a cada ano e hoje em dia cada um está preocupado consigo mesmo e esquece o resto. E outra coisa, se você parar e pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos, né? Sim. O que nós estamos deixando? Que planeta nós estamos deixando? Então, eu acho que uma simples... fazer uma coleta seletiva de lixo, por exemplo, na sua casa, sabe? São pequenas atitudes que você pode implantar na sua vida que você está colaborando de alguma forma. Você entende? Sim. Coleta de lixo, coleta seletiva. Se você gosta de ter a sua própria horta, você pode cultivar a sua própria horta com restos de alimento. Né? Você pode fazer isso, as pessoas podem fazer isso. Muitas pessoas fazem isso. Sim. Né? E a gente desenvolve alguns projetos na escola. Né? Olha que legal. Era isso que eu estava te provocando para você me falar sobre isso. Então, tem alguns projetos... É uma questão educativa mesmo. Isso, educativa. Começa pelas crianças, essa conscientização. Né? Porque o adulto, ele tem que aceitar. Né? Ele sabe, mas talvez não aceita. As crianças, a gente começa a conscientizar e desenvolve essas atividades para eles pegarem um gosto pela coisa, né? Vamos dizer assim. Então, coleta seletiva, seletiva, você pode ter na sua casa a sua própria horta com seus restos de comida. Você pode, junto dessa horta, criar ali minhocas, né? E aí o resto dessa comida, quando ele vai se diluindo, a gente tem um líquido, uma parte líquida que a gente usa como adubo, né? Olha então, só. Esse processo a gente faz nas escolas, não só nas escolas, como algumas comunidades em si. Você transforma todo o comportamento de uma geração, dessa geração que está vindo. Sim, então hoje tudo é voltado para a sustentabilidade. Sim. Né? Energia renovável, energia solar, energia eólica, né? Tudo é voltado para a sustentabilidade. Existem muitos projetos que preocupam com o meio ambiente, com o futuro. Eu adorei o seu preocupam. Porque se preocupam aí envolve um bom retorno, vamos dizer assim, né? Entendo. Né? Então, algumas empresas fazem isso, né, com essa preocupação para tentar aí diminuir esses impactos ambientais no futuro. Você que faz parte desse meio, inclusive trabalha nesse segmento, faz estudo de impacto ambiental, você olha... principalmente o nosso país, estamos caminhando para termos aí realmente uma preocupação, eu acredito assim, colocar o meio ambiente em primeiro lugar, isso aí está acontecendo ou não? Não, isso está acontecendo. Está acontecendo. Hoje se produz, um exemplo, a soja. Né? Mato Grosso, grande produtor de soja. Hoje se produz mais soja na mesma área. Então a tecnologia, ela está fazendo isso, ela está melhorando. A tecnologia, então, está contribuindo. Está contribuindo para a gente evitar esse consumo aí desenfreado da disponibilidade do ambiente. Né, em relação ao agronegócio e também à pecuária. Sim, sabe? Sim. Então, na realidade, se você buscar aí informações, eles culpam principalmente a pecuária por causa do aquecimento global,
por causa do efeito estufa. Efeito estufa. Você concorda com isso? Porque... Você acha que, como é que eu posso, são interferências externas, diríamos assim? A pecuária, o que acontece hoje em dia? Se produz muito gado confinado. Então, aumentou a quantidade de gado no mesmo local. E isso aumentou realmente a quantidade de gases emitidos, né, pelos animais. Em geral, é só o caso do boi e da vaca, são todos animais que produzem o metano, né? O gás metano. Isso. Bom, em geral, todos os animais, né? Isso. Mas aí, como houve um aumento muito grande da produção de gado, então realmente tem um aumento do gás metano. Isso é fato, tá? E para se consumir esses gases e manter um equilíbrio, temos que ter a floresta em pé, né? Não ao desmatamento, Não ao desmatamento, né? Evitar a queimada, porque igual agora a gente acabou de comentar, esse período de seca tem a queimada, então tudo isso contribui para o efeito estufa. E a questão da água? A questão da água é um problema também. É um problema. A questão da água é um problema. No futuro a gente realmente vai ter algum problema sério com a falta de água? Se continuar da mesma forma que nós estamos seguindo aí? Hoje as estações climáticas, elas, dependendo do ano ali, elas estão um pouco descontroladas. Sim, a gente percebe isso, inclusive. O que se discute hoje, assim, talvez chova a mesma quantidade do que todos os anos anteriores, só que chove ao mesmo tempo. Então, em vez de chover 1000 milímetros em um mês, por exemplo, chove em uma semana. O meio ambiente não consegue absorver aquilo de forma adequada, então ele não consegue ali alimentar o lençol freático de forma adequada, manter a umidade. Então, em vez de chover todos os dias um pouquinho, chove tudo de uma vez e aí causa aí um desastre, uma catástrofe, por aí vai. Só que essa água que cai na terra, 80% a 90% ela escoa. Então ela vai embora para o rio e vai embora e segue o ciclo. Sim. Se chove em dias alternados ou aquela chuva mansa, né, não de uma vez, o solo absorve melhor isso. Abastece melhor o lençol freático e aumenta mais o volume dos rios e dos córregos. Então, talvez o problema hoje não é nem a falta de chuva. Ela está aí todos os anos. Sim. Só que ela vem de uma vez e um mês que era para estar chovendo não chove regularmente. Existe um descontrole Então, existe um desequilíbrio dessa parte. É verdade. E o problema no futuro é em relação à falta de água potável. Sim. Tá. Você acha que isso pode acontecer? Em relação à falta de água potável, pode acontecer, sim. Então, é bem sobre isso que eu acredito assim, que a gente precisa trazer esse assunto mais vezes aqui, principalmente usar esse espaço aqui do nosso programa e a nossa audiência, as pessoas que estão em casa, provocá-las a terem algum comportamento para contribuir com a natureza, porque a natureza, ela também, ela responde rápido também, sabe? Ela se recupera rápido. Então, eu acho que ainda há tempo para todos nós trazermos essa responsabilidade, né, mais para perto de você e da sua família e contribuir para essa mudança, entendeu? Porque a regeneração da natureza também é algo incrível, né? Ela responde rápido. Responde rápido, e isso foi um fato durante a pandemia. Olha só, que legal. Como diminuiu todo mundo lockdown, diminuiu as indústrias, diminuíram a produção, as pessoas pararam de sair de casa, então diminuiu a movimentação de veículos. Sim. A China passou pelo ano mais limpo de todos os últimos 50 anos. Porque a gente dá um exemplo à China, porque assim, a gente sempre viu aquela poluição, aquela névoa que fica em cima das grandes cidades, isso diminuiu. Então a natureza se recupera rápido, ela tem esse poder. Só que nós estamos assim, gastando ou trabalhando mais rápido do que ela tem a capacidade de se regenerar. Sim. Então aí é o desequilíbrio ambiental. Nós estamos causando isso, desequilíbrio ambiental. Eu gostaria muito de trazer esse tema mais vezes, Thiago, e a gente, de alguma forma, mostrar para as pessoas como dar o primeiro passo, sabe? Porque por mais que você, às vezes, não
vai lá buscar esse conhecimento, você vai vivendo a vida aleatoriamente e fala, eu não vou ter uma preocupação a mais ainda de fazer a minha parte. Tem gente que não despertou ainda para isso. Mas assim, de repente, a gente dar aquele empurrãozinho, mostrar os caminhos que você pode contribuir, isso passa a ser natural na vida da pessoa. Você me entende? Sim, entendo sim. Então eu quero te convidar para voltar mais vezes aqui em nosso programa e a gente trazer essas pautas de uma forma bem leve, uma forma bem clara, bem descontraída, para as pessoas também terem esse sentimento, essa vontade de cuidar da natureza, entender que a gente faz parte dela e que a gente precisa deixar aí um planeta saudável para as próximas gerações, né? Eu agradeço o convite e deixar para as próximas gerações e para nós ainda, né? Porque nós! Ainda tenho muito tempo pela frente. Nós também estamos correndo risco, né? Nós estamos por aqui ainda. Tudo bem. E essas mudanças estão acontecendo. Sim, acontecendo. Então é algo assim muito presente já, né? Sim. Eu agradeço o convite, só chamar, estou sempre à disposição. Que ótimo, então já está convidado. Vamos agendar a próxima pauta. Muito obrigado.